uma troca de tweets entre o presidente Trump e o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro. Nós temos aqui a reportagem do nosso portal destacando justamente isso. Trump acusa o presidente da Colômbia de ser líder do tráfico e Petro reage. Então, palavras duras aí do Donald Trump. Nós temos o post que ele fez na rede social dele, né, na Truth, e ele disse o seguinte, olha, o presidente colombiano, temos a imagem aí desse tweet, o presidente colombiano Gustavo Petro é um líder do tráfico de drogas que incentiva fortemente a produção em massa de drogas. Tornou-se de longe o maior negócio da Colômbia e Petro não faz nada para impedir. Apesar de pagamentos e subsídios em larga escala dos Estados Unidos, que nada mais são do que um roubo a longo prazo da América. A partir de hoje, esses pagamentos ou qualquer outra forma de pagamento não serão mais feitos à Colômbia. O objetivo dessa produção de drogas é a venda em grandes quantidades do produto para os Estados Unidos, causando morte, destruição e caos. É melhor fechar esses campos de extermínio imediatamente, ou os Estados Unidos os fecharão para ele, e isso não será feito de forma agradável. E aí o Gustavo Petro respondeu, indo direto ao que interessa, olha, eu não faço negócios como o senhor, eu sou socialista, acredito na ajuda, no bem comum e nos bens comuns da humanidade. O maior de todos, a vida, colocada em risco pelo seu petróleo. E aí ele termina dizendo, nunca consegui me entender com a cobiça. Um mafioso é um ser humano que condensa o melhor do capitalismo, a cobiça. Então, para ele, o capitalismo é sinônimo de máfia, né, de mafioso. Eu sou o contrário, um amante da vida e, portanto, um guerreiro milenar da vida. A cobiça nos evita porque a vida é mais poderosa. Jean Turco, tá aí esse embate entre Trump e o presidente da Colômbia. E aí a grande pergunta, né, que acho que a gente tem que colocar aqui na mesa de discussão é justamente se o Trump agora está mirando para a América Latina, né? Talvez uma aparente solução, ou pelo menos um período mais tranquilo lá em Gaza, né, na guerra de Israel, tentando endereçar também a guerra na Ucrânia ainda, mas agora também com o secretário Marco Rubio muito presente nessas ações, negociando com o Brasil inclusive, prestes, quem sabe, a ter uma ação mais forte na Venezuela, e agora ele toma a iniciativa também de se dirigir ao presidente da Colômbia. Você acha que isso pode ser um fator também determinante nessa balança da ideologia aqui da América do Sul? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Também, ele está também agindo na América Latina por vários motivos. Porque a América Latina, obviamente, é a região mais próxima, historicamente sempre teve muita presença dos americanos. Segundo, porque Marco Rubio tem um certo protagonismo e, claro, a pauta dele é exatamente a América Latina. E terceiro também porque a China já vem se implantando, se inserindo na América Latina sempre mais. E os Estados Unidos, se querem continuar a ser uma superpotência, obviamente não podem admitir isso, pelo menos numa região tão próxima. O que une a Bolívia, da qual estávamos falando antes, com a Colômbia, é exatamente a questão da cocaína. Em ambos os casos, se trata de países produtores de coca, grandes produtores de coca. Morales também, na época na qual ele governava, era famoso por várias coisas, inclusive por um dos motos dele, que era exatamente cocaína não, coca sim. Então, defendendo a agricultura tradicional de algumas regiões do país, etc. E várias pessoas muito próximas a ele, inclusive parentes, foram presas por crimes ligados à produção e venda de coca. Algo similar está acontecendo, por exemplo, com Petro. Foi demonstrado que o filho dele recebeu financiamento, dinheiro do narcotráfico de cocaína. Então há um fator comum aí que sempre explico da seguinte forma. O narcotráfico e a produção de coca na América Latina, em parte, é uma mera questão de crime, de criminalidade organizada, mas em grande parte, na verdade, obviamente tem ligações políticas, e ligações políticas ideologicamente conotadas à esquerda. Então, uma das formas que a esquerda extremista, marxista, trotskista, leninista, tem na América Latina de se financiar é através do narcotráfico. Isso está já muito comprovado. Não é teoria da conspiração, não é achismo, não é hipótese, etc. As ligações entre Pablo Escobar, por exemplo,
grande líder do narcotráfico famoso da Colômbia, e Cuba, são mais que comprovadas. Inclusive, quem foi que convenceu exatamente, por exemplo, a Venezuela a exportar coca para os Estados Unidos, foi exatamente Castro, que convenceu Chávez falando, mas olha que é uma arma contra nosso inimigo para desestabilizar os Estados Unidos. Então, há uma ligação muito forte em tudo isso. Notem que, por exemplo, na Bolívia, o Rodrigo Paz ganhou, mas teve um fenômeno eleitoral muito peculiar. Por quê? Porque se trata do segundo turno, no segundo turno teve mais votos que no primeiro turno, coisa que geralmente acontece ao contrário. Porque, não sei se nossos espectadores se lembram, no primeiro turno, Evo Morales, tinha indicado para seus fiéis não votar ou eventualmente votar em branco ou se ausentar, etc. E agora, o abstencionismo, votos brancos e votos nulos diminuíram no segundo turno. É coisa muito rara. E parece que, então, ele canalizou o apoio dele, os votos dele para Rodrigo Paz. Ele historicamente já faz isso tentando depois controlar o próximo governo, tentando negociar alguma coisa ou eventualmente tentando fazer cair o governo. Algo similar acontece na Colômbia. Por quê? Gustavo Petro e Trump já trocam acusações, críticas e insultos já faz muito tempo. Obviamente tem políticas totalmente divergentes e recentemente Petro também, uma das suas bandeiras é exatamente aquela de legalizar a cocaína. Os Estados Unidos não querem, porque obviamente são o maior mercado consumidor da região. Hoje nós temos mais de 100 mil mortos por fentanil nos Estados Unidos. A isso se somam todas as outras mortes derivadas de heroína, cocaína, etc. Todas drogas que vêm da América Latina. É também verdade o seguinte fato, que nunca uma guerra à droga foi vencida. As guerras a drogas geralmente terminam sempre com a droga vencendo. Até agora, a guerra à droga desde Nixon não conseguiram vencer dessa forma. Gustavo Petro, talvez o ápice deste conflito com Trump foi, os espectadores devem se lembrar, quando Trump, no começo do seu governo, deportou vários imigrantes ilegais, alguns dos quais colombianos, e Petro não queria receber, e depois teve que aceitar, obviamente, e depois, recentemente, no encontro da ONU em Nova York, ele saiu às ruas, fez uma manifestação com alguns fiéis e tal, manifestação na qual ele convocou as Forças Armadas americanas a desobedecer às ordens do presidente americano. E não aconteceu nada com ele. Qualquer outro cidadão que tivesse feito isso, sem ser um presidente de outro país, teria sido preso, no mínimo, por insurreição ou algo desse tipo. É algo muito grave. Essa turma que fala de soberania o tempo inteiro, que sabemos que é mentira, depois se permitir, num país estrangeiro, e convocar os militares para desobedecer às ordens do próprio presidente. Então, não vejo muita convergência aí. Realmente, me parece que o contraste entre Estados Unidos e Equador, Bolívia, Equador não, porque agora ganhou a direita, Bolívia, Venezuela e Colômbia vai só se acuar ainda mais.